Olá, meus caros internautas, meu nome é Marcos Brandão e estou de volta aqui para falar com vocês sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Na aula anterior nós falamos sobre o CAPT, pegamos aqui alguns bizus, né? E resolvemos exercícios para treinar o que nós aprendemos na aula anterior. Então já digo para vocês, ó, vá lá, eu vou deixar a descrição do vídeo, siga e curta o canal, porque tem lá a primeira aula do nosso estudo do artigo 5º, para você ter um estudo bem completo e bem didático aí do artigo 5º, sem perder nada, tá bom? Nós sempre nas aulas vamos estudar sobre o assunto e vamos resolver exercícios para que você treine bem para a hora da prova. Então, vamos dar prosseguimento aí ao estudo do artigo 5º e vamos para a nossa telinha. Veja só, hoje nós vamos falar aqui, ó, pessoal, nós já falamos do CAPT, né? Nós vamos falar sobre a temática da liberdade. Lembrando que não vamos aí, o nosso estudo, pautar ele em leitura de artigo por artigo, começando do 1 e indo até o final, porque é menos didático, pessoal. Vamos aí por temática, porque os artigos, eles puxam um ao outro em temas, tá bom? Então, veja só, o quarto ele já começa com o seguinte, ele começa dizendo que é livre a manifestação do pensamento, só que essa liberdade, ela não pode ser, pessoal, com o anonimato. A Constituição, ela lhe dá a liberdade de pensamento livremente, mas ela veda o anonimato, ela veda o anônimo, tá bom? Aí o quarto vem no complemento dizendo o seguinte, observe, é assegurado a todos o acesso à informação. Todo mundo tem o acesso à informação. E resguardado o sigilo da fonte. Veja bem, ele falou aqui no inciso 4º que veda o anonimato. Já no 14, ele está dizendo que o sigilo da fonte é resguardado. Há uma contradição aí, então, na Constituição? Não, pessoal, porque ela coloca aqui, depois da vírgula, o seguinte, que esse sigilo da fonte, tá bom? Ele é guardado quando necessário ao exercício profissional. Quando a sua atividade profissional assim o exigir, a sua fonte poderá ser resguardada. Então, aqui é uma exceção do anonimato, né? E veja bem o exemplo aqui para você entender melhor essa ocasião. Jornalista esportivo. Você já assistiu muitas reportagens lá, quando o jornalista fala que tal jogador vai ser vendido, transferido para um clube tal. E ele fala que sabe disso porque uma fonte de dentro do clube o informou sobre isso. Pode, então, o dirigente lá chegar para o jornalista e dizer, eu exijo que você me fale da sua fonte. Ora, a profissão de repórter, né, de comentarista, profissional aí do jornalismo, ele tem esse direito resguardado do sigilo da sua fonte, porque é inerente à sua profissão, tá bom? Então, só para ilustrar bem, aí esse artigo, esse inciso 4º com o 14. Pessoal, e é o seguinte, duas observações mais. Esse direito, essa livre manifestação de pensamento, ela não é absoluta. Eu não posso também sair livremente falando o que eu penso aí, mesmo que não seja de forma anônima, ferindo a imagem e a honra das pessoas, causando-lhe dano material e moral. Porque se isso ocorrer, a pessoa ofendida vai ter o direito de resposta, resguardado aí pela Constituição, e direito à indenização em caso de dano, tá bom? Então, não é absoluto como todos os demais direitos do artigo 5º CAPT. Vamos lá. O 6º diz o seguinte, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. A sua consciência e de crença é livre e é inviolável, sendo assegurado pelo Estado o livre exercício dos cultos religiosos. E mais, o Estado ainda garante, na forma da lei, tem que ter uma lei para garantir isso, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O Estado dá liberdade, o Estado assegura o livre exercício e o Estado ainda garante e protege os locais do culto e suas liturgias. Aí vem dois incisos mais aqui, ó.
o inciso 7º e o 8º complementando. Ele assegura que o Estado, na forma do inciso 7º, nos termos da lei, a lei vai ditar os termos, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aqueles lugares onde você fica lá interno por vários períodos e que você tem a sua crença religiosa, o Estado vai prestar uma assistência. E eu vou lhe dar um exemplo aí para você associar esse inciso, a figura do capelão. A figura do capelão no Exército, né? A figura do capelão no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, tá bom? Para você, quando for resolver uma questão, se cair, você saber diferenciar, saber associar. Você sabe que o soldado do Exército, ele passa ali muito tempo internado, né? Tem uma internação coletiva, tem ali um período em que ele fica muito tempo fora da sociedade, tá bom? Então, o Estado, como ele assegura, ele tem a figura do capelão lá para prestar assistência religiosa, tá bom? Nessas entidades. Vá lá. O 8º diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Primeira parte. Aí você vai botar uma observação, pessoal. Coloque aí uma OBS bem grande na sua apostila, certo? Porque aqui cai demais em concurso público. As bancas gostam muito desse inciso, certo? Você que já está resolvendo bastante exercício aí, já pôde observar que eles gostam muito do inciso 8º. E vamos dividir em 3 partes. A primeira é a regra, ó. Ninguém será privado de direitos. Isso aqui é a regra. De direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Não é porque eu tenho a minha crença religiosa e minha convicção filosófica ou política que eu vou ser privado de algum direito, certo? Agora, tem 2 casos aqui, pessoal, em que eu vou ser privado sim desse direito. Quando? Vamos para a segunda parte do inciso. Salvo aqui, ó, exceção. Quando eu invocar dessa minha crença religiosa para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Olha, se eu tenho uma convicção filosófica ou política, ou uma crença, eu não posso usar ela para me abster, me eximir-se, pular fora de uma obrigação legal que foi imposta a todos, tá bom? Porque se eu fizer isso, aí eu vou ser privado dos meus direitos. A terceira parte aí, ó, a exceção. Se eu fizer aqui, se eu me recusar a cumprir uma prestação alternativa que foi fixada em lei, eu também vou ser privado de direitos. A regra é não ser privado por motivo de crença religiosa, mas se eu me recusar a cumprir uma prestação alternativa do Estado, certo? Eu vou ser sim privado de direitos. Eu vou ilustrar para vocês com um exemplo para entender melhor este inciso aí. Então, veja bem, Enem. O Enem ele é necessário, é um exame nacional necessário para você ingressar numa faculdade, tá bom? Tanto pública quanto particular. Tem algumas ocasiões que nas particulares você vai pleitear uma bolsa e você precisa do Enem. É um direito, certo? É um direito que o Estado dá a todos. Ele impõe isso a todos. Agora, você pode lembrar bem de uma religião, de umas pessoas que acreditam ter uma religião, uma crença que não podem praticar nada no sábado até 5 horas da tarde, salvo engano, certo? Então, eles não podem fazer qualquer atividade no sábado. E o Enem, vocês sabem que é praticado no sábado e no domingo. E o que é que ocorre? Eu vou usar da minha crença religiosa para eximir-se dessa obrigação legal, que é imposta a todo mundo aquele horário? Posso. O Estado, nesse caso, ele dá uma prestação alternativa. Ele diz o quê? Que para essas pessoas é dado um outro horário, um horário à noite, para elas fazerem o Enem. Aí, beleza. A terceira parte do artigo diz que se eu me eximir disso, se eu não quiser nem nesse horário que o Estado me deu para eu fazer essa prova, aí eu vou perder o meu direito, meu querido. Eu não vou poder fazer o Enem, vou perder o direito de ingressar na faculdade. Porque, além de eu usar
a minha crença religiosa para eximir de uma obrigação legal a todos os impostos, eu ainda não quis cumprir uma obrigação legal alternativa. Eu não quis fazer nem em outro horário uma alternativa que o Estado me deu. Aí eu vou perder o direito. Mas se eu cumprir a obrigação alternativa que o Estado me deu, aí sim eu tenho o meu direito resguardado. Então, voltemos à nossa telinha. Você vai lembrar aí do caso do Enem que eu informei para associar a esse inciso, tá bom? Então, vamos lá para frente. O 9º diz o quê? Ele diz que é livre a expressão de atividade. Aqui nós vamos falar de liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, você é livre para expressar sua atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Muito importante essa parte aqui, ó. Independentemente, não depende, independentemente de censura ou licença. Eu não dependo de censura ou licença para me expressar intelectual, artística, científica ou de comunicação. Agora, veja bem, o Estado, ele intervém da seguinte forma. Ele vem a regular a faixa etária dessas atividades. Você pode ver em filmes, em peças teatrais, né? Você pode ver que o Estado ele coloca ali classificação livre, classificação 12 anos, né? Que é permitido só acima de 12 anos assistir aquele espetáculo e tal. Então, o Estado ele não tem aí uma censura. No caso, ele só vai regular a faixa etária, para você ficar esperto. Voltamos para a telinha aqui. Agora é o seguinte, olha a complementação do inciso 10 aqui. Veja que você é livre para expressar sua atividade intelectual. Só que essa liberdade pode ocasionar o seguinte, ela não é absoluta. Se você vier a ferir, violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, estas pessoas têm o direito assegurado de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, você pode se expressar contanto que não viole a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, certo? Porque se você fizer isso, você vai dar ensejo a ela, você vai dar um direito de indenização pelo dano material e moral decorrente da sua violação. Veja como os incisos eles se completam, se complementam. Vamos lá para o 13. Agora nós vamos falar de profissão, liberdade de profissão, porque ó, é livre o exercício de qualquer trabalho. Você é livre para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí vem uma segunda parte aqui neste inciso, porque ele fala que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a primeira parte temos como regra a liberdade, você é livre. A segunda parte nós temos uma exceção. Essa exceção é o quê? Essa exceção é uma profissão que tem um potencial lesivo na atividade. Então, se essa atividade profissional tem um potencial lesivo, se a lei estabelecer que o legislador entender que essa atividade tem um potencial lesivo, aí você, meu amigo, só vai poder exercê-la se atender às qualificações profissionais. E um exemplo bastante conhecido que eu vou dar para você aí é a da profissão de médico, ou seja, a medicina. Para você ser um médico, você tem que atender qualificações profissionais estabelecidas em lei. Se você também quiser ser um advogado, você também tem que cumprir regras, qualificações profissionais que a lei estabelecer. Porque para o legislador, a medicina tem um potencial lesivo na atividade. Você não pode sair por aí mexendo no corpo das pessoas sem saber o que está fazendo. Isso entende o legislador. Advogado, da mesma forma, ele exerce um mundos público. Isso significa dizer que toda a sociedade tem interesse na justiça. Então, se você não tem uma qualificação profissional atendida em lei, você pode estar lesionando aí a toda uma sociedade, tem um potencial lesivo na atividade. Então, você tem que fazer um curso de direito, passar no exame da ordem, é o que estabelece a lei para exercer a profissão. Mas se a lei não estabelecer, não tiver nada falando da sua atividade, então você é livre para exercer seu trabalho. Exceção,
potencial lesivo na atividade. Aí você vai precisar atender qualificações profissionais. Vamos lá para o 15. É livre a locomoção, pessoal. É livre a locomoção em todo o território nacional, certo? Aí eu grifei esse locomoção de vermelho, por quê? Porque a gente vai lembrar do habeas corpus. É um remédio constitucional para combater aí a ameaça de liberdade de locomoção. Tanto a ameaça quanto também se você já foi aí, se já foi interrompida a sua livre locomoção no território nacional. Então, vamos ler o restante do artigo aí, porque os remédios constitucionais serão outra aula aí com exercício para você. É livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, tá bom? Porque nós vamos ver também em artigos mais para frente que nós temos os tempos de guerra também, que o Estado tem outras prerrogativas. Mas em tempo de paz você pode transitar livremente no território nacional, podendo, pessoal, qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, nele permanecer, dele sair com seus bens, certo? Para você lembrar nos termos da lei, basta o exemplo ali daquele pessoal que trabalha com transporte de cargas de uma empresa, por exemplo. Você vai aí transitar em todo o território nacional com transporte de cargas, mas você tem que estabelecer algumas regras, né? A lei vai estabelecer algumas regras para que você transite no território nacional. Você é livre, tá bom? Então, pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês nessa primeira parte aí, para a aula não ficar muito grande. E na segunda parte nós vamos terminar aí a aula de liberdade, certo? Sobre liberdade, os próximos incisos. E nós vamos complementar o estudo resolvendo exercícios. Então, assista essa aula, não perca a próxima, porque nós vamos resolver exercícios tanto da próxima aula quanto dessa aula também. É exercício no estilo PMCE 2016, tá bom? De concursos públicos, para você ratificar o seu conhecimento, você fixar o seu conhecimento, tá bom? Então, curta, compartilhe esse canal, assista a aula anterior, vou deixar a descrição no vídeo, tá bom? Escreva no Facebook, escreva lá no canal do YouTube, canal MB, tá bom? Então, muito obrigado aí e até a próxima aula. Fique com Deus e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!